Graça e paz, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Meire, sou da igreja Novo Tempo Church em Jundiaí e estou aqui essa noite para compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente não se deparou com situações das quais a gente não estava preparada, não sabia o que fazer, não fomos pegos de surpresa, né? Só que a palavra de Deus tem resposta para tudo, tem instrução para tudo. E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos deixou uma passagem da Bíblia onde nos ensina como lidar com essas situações, né? Sem pânico, sem desespero, né? Manter a cabeça fria, os pés no chão e assim buscar a direção do Senhor e fazer o que é certo e na hora certa, né? Então diz a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse-lhe: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede a ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aquele que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou, parou. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Então, dessa passagem, nós podemos tirar grandes lições de como agir diante de uma situação adversa, inesperada. O marido morreu, deixou dívidas que talvez ela nem soubesse que tinha, né? E também não imaginava que o credor viria pegar seus filhos como escravo, né? Que situação, né? O que a gente pode tirar de lição disso? Primeiro, buscar conselho da pessoa certa. Buscar conselho daqueles que são autoridades espirituais sobre a sua vida. Pessoas que vão te dar uma direção segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque cada um vai querer falar de um jeito, né? E muitas vezes, ao invés de ajudar, vão deixar a gente mais confusa. Em vez de resolver o problema, pode deixar uma situação ainda pior. Então, vale a pena seguir a orientação de alguém, de uma pessoa sábia, uma pessoa que conhece a sua família, conhece você, sabe como resolver o problema, segundo a vontade do Senhor, não segundo a sua própria vontade, né? Outra coisa é dar ouvidos à instrução que essa pessoa te passar, porque muitas vezes a gente pede um conselho, mas não é aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu queria alguém que pagasse a minha dívida, não que mandasse eu encher a botija de azeite, né? Muitas vezes a gente quer uma solução rápida, então acaba não dando ouvidos, né? E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente confie e siga à risca aquilo que Ele está nos ordenando, né? Outra coisa é colocar toda a família a par, porque no caso dessa viúva, os filhos seriam levados cativos, né?
Então, muitas vezes a gente esconde o problema, quer poupar os filhos, né? Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que todos saibam a realidade daquilo que nós estamos passando e que todos estejam envolvidos na solução daquilo, né? Então é muito legal ver os filhos também praticando aquilo que foi orientado, né? Outra coisa é fechar a porta de casa, aquilo que a gente estava falando no começo. Pegar pessoas de fora, envolver pessoas de fora, um monte de gente para dar palpite, não vai fazer bem. Então, é você e sua família. E outra coisa, não foi dado toda a orientação. Ela encheu as vasilhas, e daí? O que eu faço com isso? Muitas vezes a gente recebe a bênção do Senhor e já sai fazendo o que quer na hora que bem entende, né? Mas ela foi sábia. Ela viu que só tinha uma parte da direção, que não foi falado sobre tudo. Então ela foi de novo no profeta e pediu orientação para o que fazer dali em diante, né? Glória a Deus por isso. E o conselho que ele deu: vai, paga a sua dívida e você e seus filhos viverão do restante, né? Daquilo que sobrar. Quantas vezes também a gente não pega a bênção do Senhor e sai gastando, seja a bênção financeira, seja qual outro tipo de bênção, né? A gente sai gastando sem cumprir o princípio que era pagar a dívida, né? Que Deus, ele é fiel, né? Ele não livra a gente de ter que pagar a dívida, mas ele nos envia o recurso, né? Então, que essa palavra sirva de instrução para o nosso coração, para fazer e ser fiel até o